áudio está tranquilo aí, tá, né? Tá? Aula de hoje, artigo 5º, né? Vamos retomar aí o artigo 5º da Constituição. Na aula passada, se eu não me engano, eu parei com vocês, acho que eu estou em direito de propriedade, né? Qual foi o último inciso que eu passei para vocês? Foi o 11, é importante, né, para o concurso de vocês, para os concursos na área de segurança. O inciso 12 também é igualmente importante. Por quê? O inciso 12 ele fala a respeito da inviolabilidade das telecomunicações, tá? Então, em regra, o Estado não vai sair por aí xeretando a nossa comunicação, a nossa correspondência, as nossas ligações telefônicas, conversa de dados e até mesmo comunicação telegráfica. Para ele fazer isso, ele precisa de uma ordem judicial e é para fins de inquérito policial ou de instrução processual penal, tá? Em resumo, o que cai na prova? O texto do artigo 5º, inciso 12 da Constituição, ó. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, o que a gente tem que lembrar aqui, ó, tá? Falei de uma investigação criminal, falei de uma instrução processual penal. O que é isso, né? Eu preciso ter mais provas, mais fundamentos para o Ministério Público instruir melhor a sua denúncia, né? Oferecer a denúncia ao Poder Judiciário. Então, para instrução, né, mais probatória, com mais provas da ação penal, eu preciso ter mais provas. E aí eu tenho esse pedido de quebra do sigilo telefônico de uma pessoa, de quebra do sigilo dos dados, de quebra do sigilo da correspondência. Juiz deu? Ok. Eu posso lá e acessar a correspondência, verificar o que as duas pessoas estão, né, se correspondendo ali. Ah, comunicação telegráfica, mesma coisa. Comunicação de dados, mesma coisa, tá? Comunicação telefônica, mesma coisa. Então, qual é a questão de prova? A questão de prova aqui, ó, é você lembrar que a regra é a inviolabilidade. Em regra, ninguém vai sair por aí tendo acesso à nossa conversa telefônica, a nossa conversa por correspondência, a nossa conversa por dados, a nossa conversa telegráfica. Então, essa é a regra. Mas, em duas situações e com ordem judicial, eu posso ter o acesso. Quais são essas duas situações? Investigação criminal, inquérito policial e instrução processual penal. Mas o que é fundamental para que isso ocorra? Eu preciso de ter uma ordem judicial. Se não tiver ordem judicial, não tem como ter acesso ao sigilo das comunicações. Entenderam? Outra questão, só que aí é uma questão mais antiga, ela não tem caído muito porque não faz mais sentido perguntar esse tipo de coisa. Estão vendo que aqui está falando no último caso? No último caso que tem aqui, ó, ele fazia uma referência anteriormente tão somente às comunicações telefônicas. Então, antigamente, quando você pegava uma questão muito literal de direito constitucional, você poderia ter uma ordem judicial quebrando o sigilo das conversas telefônicas, mas não haveria uma possibilidade de quebra da correspondência, da comunicação de dados, da comunicação telegráfica. Faz sentido essa interpretação hoje em dia? Claro que não. Não tem o menor sentido, afinal de contas, com toda a evolução tecnológica, ninguém liga mais para ninguém. Então, obviamente, as organizações criminosas usam conversa por dados. Então, hoje eu não posso ter a visão que no último caso é só para conversa telefônica. Não. No último caso, hoje tem que ser interpretado em último caso. Quando não for possível provar a prática delituosa através de outra maneira, em último caso, eu posso ter justamente, né, uma ordem judicial permitindo o acesso às comunicações por correspondência, telegráficas, dados e comunicações telefônicas. Entenderam como que é a interpretação hoje? Em último caso, tá? Então, ó, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, entre aspas, em último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ok? Então, ó, copiar e colar a Constituição? Respondam na literalidade. No último caso não está errado, tá?
Mas qual é o entendimento correto hoje? Em último caso, não há como provar a prática delituosa, pode exigir determinadas qualificações. É o caso do engenheiro. Para o engenheiro exercer a engenharia, não basta ele ser formado em engenharia. Ele precisa ter o registro no CREA. O advogado, não basta ser bacharel em direito. Tem que passar na prova da OAB e ter o registro na OAB. Entenderam? Só que isso não é a regra. Isso é justamente a exceção. Em regra, o que existe é uma liberdade. Beleza? Então, para a prova do DEAP, para a prova da PM, o mais importante seria isso aí. Bem, artigo 5º, inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário é o exercício profissional. Tá? Então, o que eu tenho que observar aqui? Ó? Falei do dever de sigilo. O dever de sigilo profissional é um dever que tem que ser respeitado. Então, eu não posso sair por aí exigindo que os profissionais que tenham o dever de sigilo saiam revelando o que o cliente, né, o que a pessoa lhe contou ali durante uma determinada situação, durante uma determinada consulta profissional e coisas do tipo. Então, parem para pensar. O psicólogo está obrigado a revelar tudo que o paciente lhe conta durante as sessões? Não. O advogado está obrigado a revelar tudo que o cliente lhe conta durante o exercício profissional? Também não. O jornalista está obrigado a revelar a fonte de quem passou a informação? Também não. Então percebam que o sigilo ele é imprescindível para uma série de profissões. E naturalmente, quando isso ocorrer, você não está obrigado a revelar, a não ser que seja por determinação judicial. Só tem um profissional que nem mesmo por determinação judicial está obrigado a revelar a informação que lhe foi prestada ali em razão do exercício profissional. O padre, o segredo da confissão. O segredo da confissão só pode ser liberado pelo Papa. Se o Papa liberar, o padre pode contar. Tá? Agora, é a única ressalva. Tá? Mas enfim, isso é curiosidade, o concurso não vai chegar a tanto. O que o concurso vai perguntar para vocês é o seguinte, ó, quem trabalha com informações e que depende de uma fonte prestando essa informação, tem resguardo do sigilo da fonte? Tem. Tá? E em regra não está obrigado a fornecer a informação, a não ser quando seja uma determinação judicial, com essa curiosidade, essa ressalva do Papa. Tá? Não muito cobrado em provas. Né? O concurso de vocês tende a explorar muito mais isso aqui, ó, o 15. Podem marcar. O artigo 5º, inciso 15. Extremamente importante, né, e recorrente nos concursos públicos. Ó. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, atenção, olha só. Quando eu falo da liberdade de locomoção, eu estou falando do direito de ir, vir ou permanecer em um determinado local. Então, eu tenho liberdade de locomoção. Alguém lesa essa minha liberdade de locomoção e de forma arbitrária, de forma ilegal. Qual é o remédio constitucional cabível? Habeas corpus. Tá? O que todas as bancas examinadoras aqui fazem? Pega o artigo 5º, inciso 15 e coloca como enunciado. E pergunta qual é o remédio constitucional cabível. Remédio constitucional cabível, habeas corpus. Tá? Outra coisa importante em termos de prova. Temos liberdade de locomoção, mas ela é apenas em tempo de paz. Se o Brasil tiver, por exemplo, com estado de sítio, foi decretado estado de sítio. No estado de sítio, eu posso ter um toque de recolher? Ó, todo mundo tem que estar em casa a partir das 18 horas. Ninguém pode circular na rua. Se eu circular na rua, eu posso ser detido. Tá? A minha liberdade de locomoção foi atacada de forma ilegal, de forma arbitrária? Não, porque não é um período de paz. É um momento de excepcionalidade, a vigência de um estado de sítio. Ok? Então essa é a segunda questão. E qual que é a terceira questão que pode surgir aqui? Ó? Essa violação à liberdade de locomoção tem que ter sido cometida pelo Estado? É o Estado que te prendeu ilegalmente? É claro que se o Estado te prende ilegalmente ou de forma arbitrária, cabe o habeas corpus. Mas e se for um particular? Cárcere privado. Também se aplica aqui? Também se aplica aqui. Se eu estou numa situação de cárcere privado, qual que é o remédio constitucional cabível? Também.
habeas corpus. Entenderam? Então, 3 questões surgem no artigo 5º, inciso 15. Primeiro, se o meu direito, se a minha liberdade de ir, vir ou permanecer em um determinado local, liberdade de locomoção, for tolhida de forma ilegal ou arbitrária, qual é o remédio constitucional? Habeas corpus. Tá? Você tem liberdade de locomoção ampla e irrestrita em regra, mas quando? Em tempo de paz. Tá? E durante estado de sítio, por exemplo, eu posso ter toque de recolher. E por fim, lembrar que aqui também eu posso ter uma situação de cárcere privado. E no cárcere privado eu também tenho o habeas corpus como sendo o remédio constitucional cabível. Ok? Um particular te prendeu. Um dono de restaurante, um dono de uma boate te trancou lá dentro, falou que enquanto você não pagar, entendeu? Né? Acontece, tá? Então você fica numa situação de cárcere privado. Se você está numa situação de cárcere privado, é claro que eu dei um exemplo singelo, né? Mas eu tenho um particular mantendo uma outra pessoa ali numa situação de cárcere privado. Remédio constitucional cabível é o habeas corpus. Você pode pedir ali, né, para ser entregue. Aí que tá, né, em tese, ele pede para alguém entregar, tal, mas é assim, não o paciente, né? Lembrem-se que qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus. Alguém sabe que ele está, enfim, lá naquela situação de cárcere privado, habeas corpus. Quase um sequestro, né? Mas depende muito da situação. O sequestro não necessariamente. Você tem que ter lá, né, o pedido do resgate, esse tipo de coisa. Mas enfim, né? Mas aqui, o que eu quero que vocês prestem atenção. O direito constitucional, ele não vai ficar teorizando dentro do penal, do processo penal. Ele vai fazer 3 tipos de perguntas, essas 3 questões que eu coloquei aí, tá? Então, atenção com o artigo 5º, inciso 15, é o que vocês tendem a encontrar em prova aí, com relação aos concursos que estão por vir, tá? 16, clássico da PM. O artigo 5º, inciso 16, é um dos mais cobrados, tá, no concurso da Polícia Militar. E não poderia deixar de ser, né? Eu estou falando do direito de reunião, do direito de manifestação. Então, olha só. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então vejam, eu tenho o direito de reunião, o direito de manifestação. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, quando eu falo do direito de reunião, quando eu falo do direito de manifestação, a manifestação obviamente precisa ser pacífica e logicamente sem armas, tá? Então é uma reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, praça pública, numa rua, né? Enfim, num parque, num calçadão, em algum local de circulação pública. E aí qual que é a questão de prova? Eu preciso ter algum tipo de autorização do Estado? A prefeitura tem que me autorizar a exercer o direito de reunião, o direito de manifestação? Não. A única exigência que o poder público requer, né, que o poder público pede, é o quê? Um comunicado. Um prévio comunicado à autoridade competente. Por razões óbvias, gente. Pode ser que alguém já tenha agendado no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local, o exercício do direito de reunião, o exercício do direito de manifestação. Aqui, igual eu falo com todos os alunos presenciais e também, né, no YouTube, enfim, nas aulas virtuais como um todo também, é como se fosse um condomínio. Quando você vai usar o espaço, né, do condomínio, o salão de festa do condomínio, você tem que pedir autorização para usar o salão de festa do condomínio ou você tem que reservar com antecedência? Você tem que reservar. Você tem que comunicar, vou usar o salão de festa no dia tal, hora tal e para tal fim. Então é simplesmente isso que você tem que fazer também no exercício do direito de manifestação. Você tem que chegar para a prefeitura, por exemplo, e falar, no dia 15, às 20 horas, tá? Eu e um grupo de pessoas, nós vamos exercer o direito de reunião, o direito de manifestação, né, conforme previsto no artigo 5º, inciso 16 da Constituição. Se não tiver nenhuma manifestação marcada para aquele mesmo dia, aquele mesmo horário, naquele mesmo local, tudo bem, você pode exercer o seu direito de reunião. Você só não consegue exercer se já tiver uma manifestação.
porque a sua não pode frustrar a anteriormente convocada. Tá? Naturalmente, isso tem tudo a ver com a função do policial militar, com as funções da polícia militar, da polícia preventiva, de preservação da ordem pública, enfim. Então, por isso que despenca, né, em todos os concursos de polícia militar Brasil afora. Ok? Dúvida com relação a isso? Tranquilo, né? Bem, artigo 5º, inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Óbvio também. Eu tenho que lembrar o seguinte, ó, liberdade de associação. Todos nós temos o direito de nos associarmos, de pertencermos a uma associação. Se nós quisermos, por exemplo, nós podemos fundar aqui, ó, a Associação dos Estudantes para Concursos Públicos do município de Florianópolis. Não podemos? E aí, quem quiser se associa, quem não quiser não se associa. Eu tenho justamente o que? Essa liberdade de associação, calcada inclusive lá no pluralismo político, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Lembram do pluralismo? Pluralismo não é liberdade? Liberdade inclusive para quê? Liberdade inclusive para se associar e permanecer associado. Agora, o que nenhuma associação ou nenhum sindicato também ou nenhum partido político também pode ter? Um braço armado. Eu não posso ter uma associação com caráter paramilitar. Ah, vai ter a associação de moradores do bairro, e aí a associação de moradores do bairro faz um convênio com a academia de jiu-jitsu local para os jiu-jiteiros locais, tá? Fazerem rondas pelo bairro, né? E promoverem ali a detenção da criminalidade existente no bairro. Pode acontecer isso? De quem que é o monopólio, né, da segurança pública, o monopólio da força? Do Estado. Eu não posso permitir que qualquer associação tenha qualquer tipo de atitude ou vertente paramilitar. Isso é função da polícia militar e não função de uma associação de moradores de bairro, tá? Então, sempre quando tem esse tipo de questionamento também, eles vêm aqui na vedação, ó, vedada de caráter paramilitar. E o exemplo é um exemplo histórico. Nós já tivemos uma situação onde um partido político tinha claramente um braço armado, que era a SS nazista, e que ao longo da Segunda Guerra Mundial, e não só na Segunda Guerra Mundial, antes também, cometeram o quê? Diversas atrocidades. Não era o exército alemão, né, o grande responsável pelas atrocidades cometidas pela Alemanha, por exemplo, durante a Segunda Guerra. Boa parte das atrocidades eram feitas pela SS nazista, que era o braço paramilitar do partido nazista. Só lá para o final da guerra, metade final da guerra, é que aconteceu a fusão entre o exército alemão e a SS, ou melhor dizendo, a fusão da SS nazista ao exército alemão. Tá? Mas percebam que antes da Segunda Guerra Mundial era uma prática comum. Sindicato tinha braço paramilitar, partido tinha braço paramilitar. Imagina, né, o totalitarismo, o fascismo, né, que isso gerava. Aí, não à toa, depois, né, do fundo do poço em que a humanidade chegou na Segunda Guerra Mundial, todas as constituições pós-Segunda Guerra Mundial trazem esse tipo de proibição. Eu não posso ter qualquer associação, ou qualquer partido, ou qualquer sindicato com um braço paramilitar. Tá? É vedado qualquer tipo de atitude ou caráter paramilitar. Ok? Cuidado no concurso da Polícia Militar, tendência de prova também, tendo em vista, né, as funções da Polícia Militar. 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Gente, questão natural também. Se eu tenho liberdade de associação, faria sentido o Estado interferir na associação, né, no funcionamento da associação? Não. A associação vai ser gerida por si só, ser administrada pela própria associação, ok? Aí o que eu tenho que lembrar? Uma questão que pode surgir aqui é o seguinte, ó, a criação de associações, aí vem o texto da Constituição, ó, e na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização.
Então, ó, tanto para criar a associação quanto para criar a cooperativa, eu não preciso de associação. Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Não tem interferência estatal. Mas por que eu tenho aqui, ó, esse I na forma da lei só para as cooperativas? Concordam comigo? Que esse I na forma da lei é só para as cooperativas? É porque determinadas cooperativas, em determinadas situações, podem sofrer uma interferência do Estado. Eu posso ter uma cooperativa de crédito. Não tem cooperativa de crédito por aí? Não tem, por exemplo, a Sicoob? Espera aí, não funciona como se fosse um banco? Logicamente, em determinadas situações, quem que pode intervir na Sicoob, mas não na cooperativa como um todo, na questão financeira, né, no serviço financeiro da Sicoob ou de qualquer cooperativa financeira? Banco Central. Entenderam? Então seria uma interferência do Estado, do Banco Central, na cooperativa. Só que isso é uma ressalva. E, obviamente, o concurso do DEAP, o concurso da PM, nem mesmo o concurso do MPU que está para acontecer aí, vai chegar a explorar isso aqui. Isso aí é mais para o concurso do Banco Central, para concurso onde você tem que estudar ali o sistema financeiro como um todo. Tá? Então, basta lembrar, ó, a criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ok? Bem. Oi? Isso, não é que é para criar a cooperativa eu dependo de autorização. É que a cooperativa, em regra, né, ela não vai sofrer interferência, mas em determinada situação a cooperativa pode sofrer interferência. Entendeu? Autorização nenhuma das duas precisa. Ok? Autorização nenhuma das duas precisa. Agora, por que o I na forma da lei também é para cooperativa no sentido de você criar a cooperativa? Você consegue criar a cooperativa com 2, 3 só? Claro que não. Você tem que ter um número mínimo de cooperados. É por isso que tem o I na forma da lei também para outros requisitos. Mas, atendidos os requisitos, o Estado não vai virar e falar assim, deixa eu decidir se eu autorizo ou não. Entenderam? Uma vez cumprido os requisitos da lei para criar-se a cooperativa, o Estado, né, não pode dizer se cria ou se não cria. Ela vai ser criada e ponto final. Ok? Ó, o concurso ele não vai chegar a tanto, ele não vai detalhar dessa maneira, né, como nós estamos detalhando aqui. Ele vai simplesmente copiar e colar. Até porque o 18 ele não é muito comum de prova. Ao contrário do 19. O 19 é o dispositivo sobre associações mais recorrente. Ele é o mais comum de prova. Porque todo concurso quer saber o seguinte: como que eu fecho uma associação sem, né, a concordância dos associados? Ou seja, os associados querem manter a associação aberta, mas o poder público não. Quer fechar compulsoriamente a associação. Ou então suspender. Eu tenho que lembrar do artigo 5º, inciso 19. Ó. As associações só poderão ser compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Tá? Então, ó, lembrem-se do seguinte: eu quero fechar a associação contra a vontade dos associados. Tá? É para fechar, não vai funcionar nunca mais. Decisão judicial transitada em julgado. O que é uma decisão judicial transitada em julgado? Não cabe mais qualquer tipo de recurso. Beleza? Então, ó, fechar. Decisão judicial com trânsito em julgado. Agora, simplesmente suspender. Simplesmente suspender qualquer tipo de decisão judicial. Uma decisão liminar já é mais do que suficiente para você suspender o funcionamento da associação. Tá? Marquem o artigo 5º, inciso 19, sempre foi e sempre vai ser questão de prova. Tá? Vocês vão encontrar isso aí com uma certa frequência nos concursos públicos. Tá? Bem, artigo 5º, inciso 20. Vejam só. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Questão óbvia. Se eu tenho liberdade de associação, eu não posso ser obrigado a permanecer associado. Então eu entro para a associação a hora que eu quiser, saio da associação a hora que eu quiser, permaneço na associação o tempo que eu quiser. Tá? Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer
associado. Uma questão lógica em virtude da própria liberdade de associação. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Então parem para pensar, tá? Uma questão lógica e óbvia, mais uma vez. Para que você entra numa associação? Para que as pessoas se associam? Não é para defender direitos e interesses comuns? Então, obviamente, quando você adere a uma associação, quando você está lá preenchendo o formulário de adesão da associação, vai vir uma perguntinha. Se você autoriza ou não a associação a te representar, judicialmente ou extrajudicialmente. Você pegou lá o formulário, fez o xizinho na caixinha autorizando? Beleza. Você tem a autorização? Expressa. Aí quando a associação for defender os direitos do associado, né, o seu direito também está ali sendo defendido. Tá? Se você não marcou, beleza, o seu direito não vai ser defendido. Mas percebam que a associação tem legitimidade para representar judicialmente ou administrativamente, não só a pessoa jurídica, a associação, mas também os associados. Porém, os associados precisam dizer isso que de forma explícita, de forma expressa, tá? Então, cuidado logo, quando expressamente autorizadas. Quando cai em prova, essa expressão aí que a banca tenta de alguma maneira, né, relativizar, modificar, transformando a afirmativa numa afirmativa errada, ok? Alguma dúvida sobre liberdade de associação? Super tranquilo, tá? Cai em concurso? É mais o 19 e o 17. O 17 cai também, mas o 19 é o campeão aí em termos de incidência. Agora é o seguinte, gente, ó, artigo 5º, inciso 22 em diante, a Constituição está falando do direito de propriedade. Vejam só, é garantido o direito de propriedade. Agora, o meu direito de propriedade é absoluto? É incondicionado? Eu posso ter uma propriedade do jeito que eu quiser? Eu construo do jeito que eu quiser? Não. Então percebam, né, que eu tenho aí, ó, que atender à função social da propriedade. Ó. É garantido o direito de propriedade, mas toda propriedade tem que atender sua função social. E sempre o questionamento aqui, ó, vem em cima de propriedade imóvel. É claro que eu tenho outras propriedades, mas a questão de imóvel é em cima de algum imóvel. Seja o imóvel urbano, seja o imóvel rural, tá? A propriedade rural, ambos possuem, tá? Funções sociais. Pela Constituição e pelo Estatuto das Cidades, tá? Qual que é a função social do imóvel urbano? O imóvel urbano ele é feito para edificar. Você não tem um lote para especulação imobiliária na teoria. Você compra um lote para quê? Para construir alguma coisa. Ou é para construir uma casa, para ser moradia, ou é para construir algum tipo de estabelecimento comercial. Então, se eu compro um lote, tá, em Florianópolis, se eu compro um lote em Belo Horizonte, em São Paulo, enfim, em qualquer cidade brasileira, com fins meramente especulativos, não quero construir, quero simplesmente deixar ali o lote valorizando, na prática e na teoria, o meu lote não está atendendo a sua função social. Tanto é que as prefeituras fazem o que nessa situação? IPTU progressivo. O IPTU vai ficando mais caro de um ano para outro, justamente porque o proprietário não está o quê? Destinando sua propriedade à função social que dela se espera. Pode chegar ao ponto, não aqui em Floripa, porque aqui em Floripa tem área, né, lote para tudo quanto é canto ainda. Mas, por exemplo, lá em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, você praticamente não tem lote mais. O adensamento populacional e urbano é tão grande que é raro você encontrar algum tipo de lote. Tá? E aí o que acontece? Se a pessoa não edifica, vai deixando passar o tempo, o IPTU vai ficando progressivo, ainda mais se a pessoa não faz muro, não faz calçada, não limpa o terreno, sabe o que a prefeitura muitas vezes faz? Vai lá e desapropria o terreno. Fala, está desapropriado. Aí você fala, pô, mas peraí, está desapropriado por não atender sua função social. É uma desapropriação por interesse social, tá? E não por utilidade pública
ou por necessidade pública. Só que para para você entender essa questão, para você não errar ela no dia do concurso, você tem que estudar não só o 22 e o 23, mas também o 24. Olha só, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então vejam só, eu estou falando aqui de desapropriação, tá? Então eu tenho desapropriação. Quais são as formas de desapropriação existentes, né? As desapropriações existentes. Primeiro, eu posso ter uma desapropriação que seja por necessidade pública, né? A primeira citada ali, necessidade pública, ok? Então eu tenho uma desapropriação que é uma desapropriação por necessidade pública. Posso ter uma desapropriação que seja uma desapropriação por utilidade pública. E posso ter uma desapropriação que é por interesse, ok, social. Beleza? Então são as três formas de desapropriação existentes: necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Na necessidade pública, ocorre o seguinte: a prefeitura tinha que desapropriar o seu imóvel. Ela não tinha escolha. Ela tinha que desapropriar aquele imóvel ou aqueles imóveis. Imagine o seguinte: eu vou ter o alargamento de uma avenida, a duplicação de uma avenida. Tem como você duplicar uma avenida ou uma rodovia se não retirando ali, né, os imóveis lindeiros, os vizinhos? Não tem. Então, quais são os imóveis que precisam ser desapropriados? Todos aqueles imóveis que estão à margem da respectiva avenida, da respectiva rua, coisas do tipo. Então, é uma desapropriação por necessidade pública. O poder público não tinha escolha. Percebam um detalhe: o proprietário fez alguma coisa de errado? Ele estava descumprindo com a função social da propriedade? Não. Então, naturalmente, a indenização aqui tem que ser prévia e em dinheiro, porque ele não tinha culpa, né? Ele foi desapropriado por uma questão de necessidade pública. Aqui é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Mas eu posso ter uma desapropriação que seja uma desapropriação por utilidade pública. O que é uma desapropriação por utilidade pública? Imagina que a prefeitura de Florianópolis resolva construir um posto de saúde em um determinado bairro. Não tem diversos quarteirões para escolher? Dentro de um quarteirão, eu não tenho diversos imóveis? Aí chega a prefeitura, literalmente faz assim, unidunité, o desapropriado foi você. Ou seja, ela tinha opção. Ela poderia ter desapropriado qualquer um dos imóveis, mas resolveu desapropriar o seu imóvel. Foi uma desapropriação por utilidade pública. Caberia escolha. Mais uma vez, o proprietário fez alguma coisa de errado? Não. Então, o que a gente tem que lembrar em questão de prova aqui? Que nessas duas situações, a indenização ela é prévia. E a indenização é em quê? Ela é em dinheiro. Por quê? Porque o proprietário não estava fazendo nada de errado. Ele estava no lugar errado, na hora errada, no dia errado, que a prefeitura resolveu desapropriar. Tá certo? Diferente daqui, Aqui é a desapropriação sanção. Eu tenho uma desapropriação que está punindo, que está promovendo ali, uma sanção, ou seja, uma punição ao respectivo proprietário. Eu tenho uma propriedade e ela não atende sua função social. Se eu tenho uma propriedade que não atende a função social da propriedade, ela pode ser desapropriada? Pode. Se é uma propriedade urbana, eu não vou receber previamente e em dinheiro. Eu vou receber em títulos da dívida pública municipal, da dívida pública urbana, resgatáveis em até 10 anos. Então vem a prefeitura e fala, está desapropriado. Valor da desapropriação, X. Significa que X vai estar na sua conta no dia seguinte? Não. Você vai receber um pedaço de papel, com o valor da desapropriação. E a cada ano, num período de até 10 anos,
você vai lá numa data específica e resgata um pedacinho da sua propriedade, um pedacinho do seu dinheirinho. Então percebam que a indenização não é prévia e ela não é em dinheiro. O mesmo vale para a propriedade agrária, tá? Para a propriedade rural. Qual que é a função de uma propriedade rural? Produzir. Aí eu tenho uma propriedade rural que não tem uma galinha ciscando. Totalmente improdutiva. Se eu tenho a propriedade rural improdutiva, ela pode ser destinada à reforma agrária? Pode. E como que vai ser o pagamento da indenização em virtude de uma desapropriação para fins de reforma agrária, porque a propriedade é improdutiva, não atende à sua função social? É prévia em dinheiro? Não. É em títulos da dívida agrária. Tá? E aí resgatáveis também ao longo do período. Ah, professor, precisa saber todos esses detalhes? Claro que não. O que vocês precisam saber? Que nessas duas aqui, ó, a indenização é prévia e é em dinheiro. E nessa aqui não. Como essa aqui é uma punição, o pagamento da indenização é feito em títulos da dívida pública. Ou dívida pública municipal urbana, ou dívida, né, ou títulos da dívida agrária. Então o pagamento é posterior. Ok? Entendeu isso? Acertou a questão de prova sobre desapropriação. Cuidado que o artigo 5º, inciso 24, é outro ponto recorrente. Vale a pena marcar. Quando cai em concursos públicos, tá? Muitas pessoas acertam, mas muitas pessoas erram também, porque não conseguem fazer essa distinção dessa desapropriação aqui, ó. Essa aqui eu estou punindo. Aqui eu não estou punindo. Nessas duas eu não estou punindo. Eu estou punindo na desapropriação por interesse social. Tá? Outra questão comum de concurso. Artigo 5º, inciso 25. Podem marcar. Tá? Clássico do clássico aí. Ainda mais em DEAP, ainda mais em Polícia Militar e outros concursos públicos, sobretudo esses mais literais, que copiam e colam, né, o texto da Constituição. Aqui, ó, nós estamos diante da chamada requisição administrativa. O que é a requisição administrativa? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. Tá? Então aqui, ó, é o clássico do cinema, é o clássico dos filmes policiais. Eu tenho um bandido que assalta lá um determinado comércio e sai em disparada e pega um carro particular e sai em fuga. Aí quem sai perseguindo o bandido? O policial. Só que o policial está a pé. Aí o que ele faz? Ele requisita administrativamente, ele faz uma requisição administrativa. Ele pega o primeiro carro particular que está passando, né, entra no carro particular, né, coincidentemente nos filmes é sempre uma Ferrari, um Porsche, né, algum carro bem potente e esportivo, tá, e sai em perseguição ao respectivo bandido. O que acontece com o carro? Toma tiro, capota, né, sofre ali uma série de danos, uma série de avarias. Pergunta, o proprietário vai ser indenizado? Vai, porque eu estou exatamente diante do artigo 5º, inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente, um policial, por exemplo, poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Ok? Então, bastante cuidado. O artigo 5º, inciso 25, sempre comum em concursos. Tá? Bem, artigo 5º, inciso 26, pequena propriedade rural. Eu tenho a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, espera aí. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Para uma propriedade rural ser impenhorável, ou seja, para nós termos a impenhorabilidade da propriedade rural, primeiro, ela precisa ser pequena. Concordam comigo? Segundo requisito, que está presente no concurso, ela precisa ser trabalhada pela família. É o tópico mais importante, tá? É o requisito mais importante. E além disso, o empréstimo obtido foi em razão do quê? Foi em razão da safra.
em razão da atividade produtiva da respectiva propriedade rural. Então eu sou um agricultor familiar, um colono, que tenho ali uma pequena propriedade rural e vou no Banco do Brasil pegar um dinheirinho emprestado, né, para financiar a minha produção. Aí vou lá, pego o dinheirinho, compro as sementinhas, planto tudo bonitinho e vem um temporal, né, um ciclone, né, aqui não está tendo ciclone ainda, está tendo tornado. Vem um tornado, entendeu? Né, e destrói toda a minha produção. Pergunta, eu vou ter dinheiro para pagar o empréstimo? Não. O Banco do Brasil, para executar ali algum tipo de garantia e ter o dinheiro de volta, né? Pode penhorar a minha propriedade? Não pode. Porque eu tenho uma pequena propriedade rural, trabalhada pela família e que obteve um empréstimo em razão da sua atividade produtiva. Entenderam? Então, lembrem-se da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Clássico de prova também. Serve para casa urbana também? Aí eu estou tendo uma outra regra, não prevista na Constituição. Aí eu tenho que lembrar que no âmbito dos imóveis urbanos eu aplico o Código Civil. Eu tenho a questão do bem de família. Quando é o único bem da família, também não pode ser penhorado ou não. Aí se é um bem de família, se é a única casa da família, também não serve, não pode ser, né? Não posso ter a penhora. Na Constituição, que é a questão em si, é só para propriedade rural. Para pequena propriedade rural e desde que trabalhada pela família e o empréstimo obtido foi em razão da produção. Continuando a falar sobre direito de propriedade, o que a Constituição nos ensina a partir de agora? Direitos autorais. Propriedade o quê? Intelectual. Uma propriedade imaterial. É direito de propriedade? É direito de propriedade. Tá? E tem gente que fala que a Constituição brasileira não protege a propriedade. Não. Ela só está falando de propriedade há um bom tempo. Ela se preocupa com a propriedade móvel, imóvel, se preocupa com a propriedade rural, pequena propriedade rural, se preocupa com a propriedade, né, intelectual, imaterial. Então vejam só, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Gente, uma questão lógica aqui também. Eu escrevi um livro. Eu sou autor de uma música, compositor de uma música. Eu tenho que ter direito intelectual, direito autoral, em cima daquilo que eu produzi. E, obviamente, isso é até a minha morte, e não só até a minha morte, ou seja, não é apenas vitalício. Eu ainda consigo passar isso para os meus herdeiros, pelo tempo que a lei fixar. Só a título de curiosidade, tá? O tempo que a lei fixa aqui são 70 anos. Uma música, uma obra literária, tá? Só cai em domínio público 70 anos após a morte do compositor, a morte do autor. Tá? Já notaram que nas propagandas, né, no marketing como um todo, muitas vezes você está assistindo uma propaganda e não raras vezes, né, o fundo, a música de fundo é uma música clássica. É uma música do Beethoven, de Mozart, né? É algum clássico, alguma música clássica. Por quê? Ora, porque eu não tenho que pagar direito autoral. Já caiu em domínio público. Beethoven morreu há quanto tempo? Né? Mozart morreu há quanto tempo? Outra coisa, não sei se vocês já notaram, já viram que todas as editoras, toda grande papelaria também, você encontra clássicos da literatura brasileira? Livros do Machado de Assis, né? Livros, né, dos clássicos da literatura, e já notaram que eles são bem mais baratos do que os outros livros? Por quê? Porque já caiu em domínio público. Você não tem que ter a remuneração de direitos autorais. Entenderam? Então, sempre quando cai em domínio público, todo mundo pode explorar. Qualquer interessado pode explorar. Agora, enquanto não cair em domínio público, pertence a quem o direito? Aos autores. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Né? Alguns meses atrás, o pessoal do YouTube lá em São Paulo, o pessoal do Google, me chamou para dar uma palestra para outros youtubers sobre direito autoral. Né? Porque todo mundo falou assim, não, mas peraí, durante quanto tempo eu posso explorar economicamente
o meu canal no YouTube, né? Ah, fulano de tal morreu. Durante quanto tempo os herdeiros do fulano de tal terão direito de explorar a imagem, a voz, né? O que foi produzido por aquele youtuber, por aquele produtor no seu canal do YouTube? Durante 70 anos, os herdeiros podem explorar. Notaram que todo mundo que tem garrafa vazia para vender hoje em termos de produção de conteúdo foi parar no YouTube? Ou no Netflix, ou em serviços de streaming? Pega a música. Boa parte da música não foi parar no YouTube? Pega as aulas. Boa parte dos professores também não foram parar no YouTube. Por que está todo mundo correndo para o YouTube? Ora, porque é um lugar onde você consegue, né, não só criar o seu direito autoral, a sua propriedade intelectual, consegue ter ela respeitada e, o melhor de tudo, fiscalizada. E fiscalizada não por pessoas, mas pela própria inteligência artificial do Google, né? Então, na hora que eu gravo uma aula de constitucional e coloco lá no meu canal no YouTube, eu tenho esse direito de reprodução, o direito do aproveitamento econômico dessa aula até a minha morte, e mesmo depois da minha morte, os meus herdeiros terão o direito por mais quanto tempo? Mais 70 anos. Aí vai cair em domínio público. Aí todo mundo pode pegar e fazer o que quiser. Tá? É ou não é uma baita de uma plataforma para quem tem conteúdo para produzir e distribuir? É por isso que eu falo que todo bom professor vai parar no YouTube. É inevitável. Mais cedo ou mais tarde a ficha dos professores como um todo irão cair, né? E a galera vai para o YouTube, não só para registrar o conteúdo, deixar lá o conteúdo, a aula que ele produziu, mas para ter ganho econômico em razão da publicidade que está atrelada aos vídeos ali, e mais do que isso, né? Não só até o final da vida daquele professor, daquele autor de conteúdo, mas até mesmo para as futuras gerações. É claro que muita coisa pode acontecer no caminho, né? Igual eu fico com receio do Brasil deixar de ser uma democracia, né? Tipo assim, voltar a ser uma ditadura militar. Tudo que eu gravei foi por água abaixo. Entendeu? Todo direito constitucional foi por água. Serve como registro histórico, mas do ponto de vista de aproveitamento econômico, né, ele tem aí um fim. Ou seja, eu não quero uma nova Constituição, até porque a nossa Constituição é ótima e ela precisa ser respeitada e não ser atacada ou substituída, trocada, tá? Mas enfim, entenderam aqui, ó, como que é a questão? Questão importante. Propriedade imaterial e intelectual, questão de prova muitas vezes também, tá? Mas aqui é mais comum de outros concursos. Polícia Militar, DEAP, não tende a explorar tanto isso aí não. Artigo 5º, inciso 28. São assegurados nos termos da lei: a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. Novela. Imagina uma novela. Eu tenho lá o ator, a atriz, participações individuais, mas que estão inseridas em uma obra coletiva. Como que é o contrato do ator, da atriz, com a emissora de TV, com a Globo, por exemplo? O ator ganha 10 mil reais de salário, mais o direito de imagem. Porque a imagem dele, a voz dele, a obra coletiva da qual ele participa não é comercializada pela emissora para atrair anunciantes e coisas do tipo. Então, obviamente, todo mundo que trabalha, né, numa emissora de TV, como por exemplo a Rede Globo, vai ter um salário, e além do respectivo salário, você vai ter o quê? O direito de imagem. Receber ali pela exposição da sua imagem, da sua voz, na obra coletiva que foi produzida pela emissora. É diferente numa competição? Numa atividade desportiva? Parem para pensar um jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol. Eu não tenho lá os jogadores? Eu não estou vendo a imagem dos jogadores, o árbitro, tudo que está acontecendo, né, no jogo, a narração, tudo isso faz parte de um espetáculo desportivo. Ora, o jogador também tem que receber direito de imagem? Também tem que receber direito de imagem. Como que é o contrato de um jogador de futebol? Não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Um salário, aí você vai olhar, o salário dele em regra é baixo, tipo, né? Não que seja baixo, mas 10 mil, né? Ou 5 mil, mas aí você vai olhar o direito de imagem dele, é gigantesco.
ele tem lá 70 mil reais de direito de imagem, 100 mil reais de direito de imagem por mês. Por quê? Porque a imagem dele está sendo utilizada pela emissora para aferir ganho. Não é uma determinada emissora que compra os direitos de transmissão? Esse direito de transmissão vai ser dado aos clubes, mas os clubes têm que repartir isso com os atores do espetáculo. No caso do Campeonato Brasileiro, quem são os atores do espetáculo? Também os jogadores de futebol. Tá? Então é por isso que eu tenho que ter, inclusive, né, nas atividades desportivas, é o chamado direito de arena. Tá? Direito de arena é esse direito de aferir, né, ganhos econômicos em virtude da exploração da sua imagem em uma atividade desportiva. Vale para qualquer atividade desportiva, tá? Ah, professor, mas eu sou atleta amador, eu sou boxeador, eu faço boxe amador e fui disputar Olimpíadas. Não interessa, transmitiu? Tinha comércio? Tinha patrocinador? Se teve transmissão, você tem direito a receber ali pelo direito de imagem, tá? Pela, né, atividade desportiva realizada, tá? B, olha só, a linha B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então, quando eu falo do direito de fiscalização, do direito de aproveitamento econômico, quem é detentor do direito autoral tem todo o direito de fiscalizar. É o que eu estava comentando com vocês anteriormente. Ó, eu gravo as minhas aulas de direito constitucional e coloco gratuitamente lá no YouTube. Todo mundo conhece, está lá o canal da Editora Atualizar, o meu canal no YouTube, vocês têm, né, lá as minhas aulas de direito constitucional. Aí parem para pensar. Pode ser que algum espertinho queira criar um canal semelhante. Falar, quer saber? Eu vou criar um canal de preparação para concursos públicos, só com aula de direito constitucional do professor Emerson Bruno. Aí ele cria um canal no YouTube paralelo, e ao invés dele gravar, dele produzir as aulas, enfim, produzir o seu próprio conteúdo, o que ele faz? Ele faz o download das minhas aulas, porque tem como, né, você fazer download do YouTube. Você vai lá, ele faz o download e depois faz o upload pelo canal dele. Se ele fizer isso no primeiro vídeo, o Google me avisa. Meu celular vibra e fala, ó, o japonês lá, entendeu? Não sei aonde, lá em Tóquio, está fazendo, né, uma pirataria do seu canal. Você autorizou que ele pudesse fazer o upload dos vídeos por um outro canal? Aí tem uma ferramentazinha lá, eu só falo assim, ó, não. 1 hora depois, no máximo 2 horas depois, o vídeo já está excluído do YouTube. E quando não raras vezes, tá, o canal está excluído do YouTube. O YouTube é extremamente rigoroso, o YouTube, o Google, os atuais serviços de streaming, né, Spotify, todo mundo que você imaginar, eles são extremamente rigorosos com o respeito ao direito autoral. Por quê, gente? Olha, eles vivem disso, vocês concordam comigo? Eles vivem dos criadores de conteúdo. Se o criador de conteúdo não tiver o seu direito, né, respeitado, o YouTube vai conseguir fazer a plataforma crescer e ter cada vez mais anunciantes no YouTube? Não vai. O Spotify vai conseguir o mesmo? Também não vai. O Netflix vai conseguir o mesmo? Também não vai. Então, para os serviços de streaming, existe uma premissa fundamental: respeito aos direitos autorais. Não saia por aí lesando o direito autoral das pessoas. Isso na plataforma não é permitido. Tanto é que quando acontece, o proprietário é avisado e de uma maneira muito simples ali ele consegue retirar o vídeo, retirar até mesmo o canal que está fazendo o respectivo plágio. Ou seja, nunca foi tão fácil fiscalizar. O que antigamente dependia de toda uma estrutura burocrática, de um fiscal indo atrás, não sei o quê, hoje é feito virtualmente através da própria inteligência artificial da plataforma, né? Quem me avisa isso é a própria inteligência artificial do Google, que fala, ó, professor Emerson Bruno, tem agora um indiano que está fazendo o download do seu vídeo e postando o seu vídeo, né, em um outro canal. Pega no mundo inteiro, é um negócio assim, sensacional. Para quem viveu o período da fita cassete como eu vivi, então, sabe, é uma revolução sem precedentes, né? Nem evolução não, é uma
revolução sem precedentes, tá? Então vocês percebam que hoje é tudo muito mais fácil em termos de fiscalização, tendo em vista a virtualidade. Em resumo, tá? Só para finalizar o tema aqui, ó, direito autoral e direito de propriedade nunca foi tão protegido no mundo. E quando todo mundo achava que a internet ia fazer o quê? Ia incentivar a pirataria. Ela fez exatamente o contrário. Ela fez, né, a promoção e a garantia, né, do recebimento dos direitos autorais. Ah, mas peraí, professor, a Constituição é de 88, tá vendo como que a Constituição já estava antevendo a criação do YouTube? Entendeu? Tô brincando. Mas enfim, né? Então percebam que o direito ele tem que ser feito de uma maneira maleável mesmo, para você adaptar com o tempo as situações, né, práticas e atuais. Bem, artigo 5º, inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Tá? Outra questão relacionada ao direito de propriedade. Só que aqui eu não estou falando mais de direitos autorais. Eu estou falando de propriedade sobre marcas e patentes. Ó, eu tenho uma empresa. A marca da minha empresa é registrada. Então percebam que você pode fazer uma marca e registrar uma marca. A marca fica registrada durante um determinado período. São 10 anos no Brasil. 10 anos é o período de registro de uma marca. Depois você tem que renovar, né, o registro dessa marca. Tá? E aí, ó, é que vem um detalhe de prova. Você tem um privilégio, mas é um privilégio o quê? Temporário. De 10 em 10 anos eu tenho que renovar a marca. Ah, eu inventei um determinado produto. Então sou um inventor. E registrei a patente deste invento industrial. Opa, eu posso explorar economicamente aquele invento durante um determinado período. Qual que é o período em regra? 20 anos. Durante 20 anos eu recebo ali, né, royalties, né, pelo invento, por ter inventado um determinado produto. Uma vez eu conheci no interior de São Paulo uma dona de casa que tinha criado o lavador de arroz. Sabe o lavador de arroz de plástico? Aquela coisa simples, que parece um L, né? Já viram? Aquilo que a gente encontrava em todos os supermercados. Hoje em dia não se vê mais, né? Hoje em dia acho que ninguém lava mais arroz, né? Mas enfim, sei lá. Mas era algo muito comum, principalmente aí nas décadas de 90, 2000, né? Até 2000, enfim, né? Tinha bastante aí lavador de arroz em toda a cozinha. E aí foi uma dona de casa paulista que inventou o lavador de arroz. Milionária. Milionária. Fez uma bacia de plástico que era um L. Que você jogava o arroz de um lado, né? Colocava a água e depois virava. Aí tinha uma telinha ali, o negócio, né, escorria. Pronto. Milionária. Por quê? Porque teve uma ideia, registrou a patente do respectivo invento e todo mundo, toda a indústria de cozinha no Brasil, né? E se bobear mundo afora, começou o quê? Começou a comercializar o respectivo produto. Aí você tem que receber, né, um percentualzinho ali por cada lavador de arroz produzido, não sei o quê. Outro dia eu estava vendo um documentário e um filme também sobre um cara que inventou aquele abridor de garrafa. Sabe aquele abridor de garrafa que faz barulho? Que canta o hino do time, né, que canta musiquinha. Não sei se vocês já viram. Toda loja de R$ 1,99 tem um abridor de garrafa daquele. O cara também, assim, ó, bilionário lá nos Estados Unidos. Teve a ideia, foi para a China, contratou uma empresa na China para fazer milhares. E voltou com as caixas tudo para os Estados Unidos. Ficou lá encalhado não sei quantos anos, só que aí até que um determinado time lá do futebol americano resolveu fazer uma promoção com os torcedores. Para quê? O negócio virou febre e espalhou no mundo inteiro. Resultado, o cara tá bilionário. Tem filme, esqueci o nome do filme lá, mas enfim, né? Então eu tenho uma patente industrial, um privilégio temporário. No tempo fixado em lei, eu vou receber royalties em virtude de ter inventado aquele respectivo produto, tá certo? Então percebam que a Constituição protege não apenas os direitos autorais, mas também marcas e patentes, tá? E aí, ó, só um comparativo, porque isso já foi comparativo de prova, tá? Percebam que quando a Constituição fala do direito autoral, ó, olha só, quando eu tenho aqui a questão do direito autoral,
no artigo 5º, inciso 27, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Vocês concordam comigo que o direito autoral é vitalício? É um privilégio temporário ou é até a morte do autor e ainda passa para os herdeiros? É até a morte do autor e ainda passa para os herdeiros. Ou seja, é um direito vitalício. Já marcas e patentes não. É um direito temporário. Tá? Então, ó, aqui é vitalício. E no artigo 5º, inciso 29, o privilégio é temporário. Já cobraram isso aqui em concurso, tá? Falaram que esse privilégio aqui era vitalício, assim como os dos direitos autorais. Não, é um privilégio temporário que você tem sobre a marca, sobre a patente, tá? Lembrando que aqui também entra a questão dos domínios de internet hoje em dia, né? Você não pode registrar um domínio de internet? Ah, o domínio fica registrado lá, o www, né? Ponto não sei o que, fica registrado por quanto tempo? 1 ano. Durante 1 ano você tem um domínio. Ninguém pode usar aquele domínio a não ser você. Ok? Então, eu tenho aí, né, essas questões referentes, né, a marcas, patentes, direito de propriedade. E vejam só, a Constituição não só protege o direito à propriedade, mas também, como uma consequência lógica, o direito de herança. Se eu garanto o direito de propriedade, eu tinha que garantir também o direito à herança. Então, ó, está garantido o direito à herança. O Brasil se preocupa tanto com a propriedade e é tão favorável à transmissão da propriedade que o Brasil, inclusive, chega ao ponto de, se for o caso, abrir mão da aplicação da lei brasileira para aplicar uma lei estrangeira na sucessão, na transmissão da herança. Aí, ó, entra a clássica questão sobre o artigo 5º, inciso 31. Podem marcar. Extremamente recorrente e importante de prova aí, o artigo 5º, inciso 31. Vejam só. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. A lei pessoal da pessoa ali, né, que faleceu. Então imagine o seguinte, um estrangeiro morreu, ok? E ele deixou bens no Brasil e herdeiros brasileiros. Então eu tenho herdeiros brasileiros com bens no Brasil em virtude da morte do decujus. O que é o decujus? O estrangeiro falecido, o morto, né? Então, ó, o estrangeiro morreu, deixou bens no Brasil. Pergunta de prova. Qual que é a lei que vai regular a transmissão dos bens? Que vai regular a sucessão? Em regra, a lei brasileira. Ah, mas tem um detalhe. O estrangeiro é um alemão e a legislação alemã é mais favorável aos herdeiros brasileiros. Qual que é a lei que vai ser aplicada? A lei brasileira ou a lei alemã? A lei alemã. Entenderam? Então o Brasil, ele, né, respeita tanto o direito de propriedade e tanto o direito de herança que ele permite não só a aplicação do direito brasileiro na transmissão da herança, mas também o quê? Mas também a aplicação da lei estrangeira, se a lei estrangeira for mais favorável à transmissão dos bens para os herdeiros brasileiros. Entenderam? Tomem cuidado, é questão de prova, tá? A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus, da pessoa falecida, tá certo? Bem, artigo 5º, inciso 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Quase não cai em concursos públicos. E tem um outro detalhe também. Já foi regulamentado, né? Eu não tenho o Código de Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor é de 1990. A Constituição é de quando? 88. Então, 2 anos depois ali da Constituição veio o Código de Defesa do Consumidor, regulamentando como que vai ser a defesa do consumidor no Brasil. Inclusive, eu tenho hoje organismos estatais que defendem
O consumidor. Não tem o PROCON? Eu não tenho um PROCON municipal, eu não posso ter um PROCON vinculado a um outro órgão, mas tradicionalmente eu tenho o PROCON municipal, defendendo ali os interesses dos consumidores de um determinado município. É ou não é uma aplicação prática disso aqui? O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Mas para cobrar isso nos seus detalhes, no edital do concurso tinha que ter qual matéria, gente? Direito do consumidor, Código de Defesa do Consumidor. Não é o caso, né? Então basta lembrar que existe aí, né, essa determinação da Constituição para o Estado, na forma da lei, defender o consumidor. Artigo 5º, inciso 33. Podem marcar o artigo 5º, inciso 33, uma das questões mais recorrentes também, tá? Direito de acesso à informação. Todos nós temos direito de receber dos órgãos públicos informações de nosso interesse particular ou coletivo ou geral. Então a gente tem aí, direito de acesso à informação. Só que aí vem a primeira questão de prova, que é a seguinte, o direito de acesso à informação é absoluto? É incondicionado? Eu consigo ter acesso a todas as informações que eu quiser? Claro que não. Existem informações que são dotadas de sigilo, que possuem um caráter sigiloso, para a segurança do próprio Estado ou da própria sociedade. É o caso do inquérito policial, por exemplo. Qual que é o caráter do inquérito policial? É um caráter sigiloso. Você não consegue ter acesso às informações de um inquérito policial em regra. Tá? Eu tenho que ter ali o sigilo para preservar o interesse do Estado na investigação, a própria segurança dos agentes envolvidos. Tá? Então lembrem-se disso aqui. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Tá? Então, nem toda informação é pública. Existem informações que são sigilosas. É a regra? Não, a regra é a regra da publicidade. Tá? Ok, isso é um ponto. Agora é o seguinte, eu quero obter uma informação. Vem o Estado e me nega. Qual é o remédio constitucional cabível? Depende. Se a informação for sua, relativa à sua pessoa, tá? E somente você e o gestor do banco de dados, quem organiza o banco de dados, tem acesso àquela informação, a negativa vai ser ali atacada com habeas data. Agora, é uma informação de interesse geral. É uma informação de interesse coletivo. Aí qual que é o remédio constitucional cabível? Mandado de segurança, tá? Vou fazer aqui, uma questão prática, né? Uma questão bem recorrente. Aí tudo bem, é mais comum em exame da ordem, outros tipos de concurso, mas só para vocês entenderem como que isso funciona. Olha só, eu tenho aqui o CPF de uma determinada pessoa. E essa pessoa quer obter informações relativas ao seu CPF no âmbito do seu sigilo fiscal, tá? Junto à Receita Federal do Brasil. Ok? Então, eu sou o titular do CPF e quero obter informações relativas ao meu CPF no âmbito do meu sigilo fiscal na Receita Federal. Vem a Receita Federal e me nega. Não, você não pode ter acesso às informações fiscais de sigilo fiscal do seu CPF. Eu vou lá, como não? É o meu CPF. Vou entrar com qual remédio constitucional? Habeas data. Por quê? Porque é uma informação de natureza personalíssima. Eu estou falando do meu CPF e informações relativas ao meu sigilo fiscal. Ok? Então, isso aqui, a negativa, vai ser atacada com qual remédio constitucional? Habeas data, tá? Se por algum motivo a informação é negada, o remédio constitucional cabível é o habeas data. A gente vai entender isso mais à frente. Agora imagine o seguinte, eu quero obter informações relativas ao meu CPF. Só que são informações do meu CPF constantes do Serasa, do banco de dados do Serasa. Aí eu tento obter informações do meu CPF no Serasa e o Serasa nega. Qual que é o remédio constitucional cabível? Aí todo mundo crava lá, habeas data, errou a questão. Por quê? Porque a informação é relativa ao seu CPF
no Serasa é do seu interesse, mas ela é acessada tão somente pelo Serasa e por você? Quem que também tem acesso a essa informação como um todo? O comércio. O comércio não tem acesso às informações ali do Serasa? Então percebam que é uma informação de um interesse coletivo. Não é uma informação só do seu interesse. É de interesse coletivo. Aí qual que é o remédio constitucional cabível? Qualquer tipo de negativa aqui, ó, o remédio constitucional cabível é mandado de segurança. Aí você fala, mas peraí, professor, o Serasa é uma instituição privada. É. Mas o banco de dados é de natureza o quê? Pública. Tem caráter público. E aí, como eu tenho essa natureza pública, esse caráter público do banco de dados do Serasa, qualquer negativa seria atacada com mandado de segurança. Entenderam? Ah? Então, ó, é só para ficar bem claro. Quando a informação é de interesse particular, no tocante a uma informação da pessoa, ou seja, ela é personalíssima, o remédio constitucional é o habeas data. Quando a informação for uma informação de interesse geral ou coletivo, seja uma informação do poder público ou até mesmo uma informação de cunho privado, mas de interesse geral ou coletivo, qual que é o remédio constitucional cabível? Mandado de segurança. Tá certo? Eu já vi esse artigo 5º, inciso 33, como sendo enunciado de questão, e aí vem lá, né, e perguntam qual é o remédio constitucional, eles contam uma historinha e tal, e perguntam qual é o mandado, o remédio constitucional. Ou vai ser habeas data, ou vai ser mandado de segurança. Beleza? Bem, continuando aqui, ó. Artigo 5º, inciso 34. São a todos assegurados independentemente do pagamento de taxa. Significa que tudo é gratuito? Não, está falando o seguinte, ó. Eu vou assegurar, seja pagando taxa, seja não pagando taxa. Entenderam? Aqui, ó, o independentemente do pagamento de taxas, não está falando que é gratuito. Está falando que ora pode ter cobrança, ora não necessariamente vai ter cobrança. Tá? Então, ó, são a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, eu vou peticionar perante o poder público. Ah, eu vou peticionar perante a prefeitura, porque a prefeitura está lesando o meu direito enquanto cidadão do município de Florianópolis. Eu posso reclamar na prefeitura? Eu posso peticionar perante a prefeitura? Posso. Então eu vou lá peticionar, pedir uma determinada providência a ser tomada pela prefeitura. Tá? Ah, tem que pagar alguma taxa? Em regra, não. Ah, mas depende. Eu preciso ter a visita lá de um fiscal, enfim, aí pode ter uma taxa respectiva, entenderam? Quem que vai dizer se tem ou que não tem que pagar a taxa? A lei. A legislação que vai regulamentar o ato que está sendo ali decorrente daquele peticionamento. Outro exemplo, ó, eu vou peticionar perante o Poder Judiciário. Eu não posso provocar o Poder Judiciário? Quando o advogado vai provocar o Poder Judiciário, ele entra com o quê? Com uma petição inicial. Então eu vou provocar o Poder Judiciário. Tá? Espera aí. Em regra, eu pago ou em regra eu não pago? Em regra, todo mundo paga. Porque você tem que pagar, fazer o pagamento das chamadas custas judiciais. O que são as custas judiciais? São as despesas, né? As taxas cobradas ali dentro do processo para movimentar o processo. Então eu vou peticionar, mas em regra eu tenho que fazer o pagamento das custas judiciais. Ah, mas tem um detalhe, professor. Eu não consigo arcar com os custos de tramitação do processo sem prejuízo da minha família. Não é que eu sou pobre, eu não sou pobre, mas gastar ali o dinheiro que está sendo cobrado nas custas vai prejudicar o sustento da minha família. Aí vem o Poder Judiciário e te concede, em regra, o quê? A chamada gratuidade da justiça. Aí você vira um beneficiário da gratuidade da justiça. Então percebam, ó, no mesmo ato, peticionar perante o Poder Judiciário. Tem gente que paga, tem gente que não paga. Entenderam? Então sempre que você for peticionar perante um poder público para defender algum tipo de direito, isso vai ser feito independentemente do pagamento de taxas. Ora você vai pagar, ora você não vai pagar. E obviamente naqueles que não são pagos, o poder público não pode exigir, não,
para prestar o serviço você tem que pagar, entenderam? Obviamente a regulamentação traz o serviço como sendo um serviço gratuito, eu não tenho que ter qualquer tipo de cobrança. O mesmo vale para obter certidões. Olha só a linha B. Artigo 5º, inciso 34, a linha B. A obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, peraí, vocês passaram no concurso público, serão nomeados e tomarão posse no concurso público. Na hora que sai lá a nomeação, você não tem que juntar uma documentação? Você não começa a juntar ali toda a papelada para apresentar a papelada para o órgão público respectivo? Um dos documentos exigidos não é uma certidão da Justiça Eleitoral, provando que você está quite com a Justiça Eleitoral? Aí você fala, professor, eu não estou quite, eu não votei nas últimas não sei quantas eleições. Professor, meu título de eleitor está assim, assim, assado. Significa que eu não vou conseguir tomar posse no meu cargo público? É só ir lá no cartório eleitoral. Você vai lá no cartório eleitoral, da Justiça Eleitoral, e pede uma certidão. Então você peticiona fazendo o pedido de uma certidão. Primeira pergunta de prova. A Justiça Eleitoral te cobra alguma coisa? Não. Porque é um ato necessário ao exercício da cidadania. Aí eles imprimem a sua certidão. Aí está lá aquela certidão cheia de ocorrências, Não votou na eleição tal, não votou na eleição tal, tal, tal. Aí você fala, professor, já era. Nunca mais eu vou tomar posse num concurso público. Nada a ver. Aí vem a informação da Justiça Eleitoral. Chega lá a servidora da Justiça Eleitoral, tudo bem. É só você pagar as multas correspondentes. Vou gerar a multa aqui para você. Você fala, nossa, meu Deus, vai dar uma fortuna, Para cada ocorrência lá é R$3,70 alguma coisa, tá? Mas enfim, a multa é muito baixinha. Por que a multa tem que ser baixinha? Por que ela tem que ser baratinha? Porque se a multa fosse alta, vocês concordam comigo que a própria Justiça Eleitoral estaria impedindo o exercício da cidadania das pessoas? E lembrem-se que os atos necessários ao exercício da cidadania, eles são gratuitos. O que não impede de você ser punido. Aí você vai ter que pagar a multa. Só que a multa é uma multa praticamente irrisória. Você vai lá, paga as multinhas, tudo, tá tudo certo. Aí eles emitem uma outra certidão, tudo regularizado. Pode apresentar lá para o órgão público, você vai tomar posse sem problema algum. Tá certo? O voto é obrigatório, gente. Mas a consequência de você não votar, em virtude dele ser obrigatório, não poderia ser uma consequência muito drástica. Vocês concordam comigo? Porque senão eu ia afastar as pessoas cada vez mais do exercício da cidadania. Por isso que a multa é uma multa bem baixinha e faz todo sentido ela ser baixinha, tá? Então, fui lá obter a certidão da Justiça Eleitoral, não paguei nada. Eu não preciso, para obter a certidão, eu não preciso pagar nada. Eu preciso de uma certidão do meu imóvel. Aí eu preciso ir no cartório de registro de imóveis. Existe algum cartório de registro de imóveis que emite alguma certidão sem cobrar alguma coisa? Todos eles cobrando ali um determinado valor pela certidão do imóvel, a certidão de matrícula do imóvel, por exemplo. Tá? Então eu tenho aí essa questão. Tá? O são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, não significa que tudo é gratuito. Não significa que tudo vai ser pago. Depende de cada caso. Basta lembrar disso aí. Tá? Artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Podem marcar. Princípio constitucional de acesso à justiça. Se o meu direito foi lesado, se o meu direito foi ameaçado de lesão, eu posso provocar o Poder Judiciário? Posso. Porque todos nós temos aí o direito de acesso ao Poder Judiciário, o princípio constitucional de acesso à justiça. Sofri uma lesão ou uma ameaça de lesão a direito, posso provocar o Poder Judiciário. Por que posso? Você está obrigado? Não, você provoca se você quiser. Então percebam que o direito de peticionar perante o Poder Judiciário, o direito de provocar o Poder Judiciário, é um direito público. Porque todos nós podemos provocar esse poder público. Tá? Mas é um direito público subjetivo.
O que significa ser um direito público subjetivo? Significa que é um direito público, todos nós temos, mas nós vamos exercitá-lo se quisermos. Entenderam? Então eles perguntam, o direito de provocar o Poder Judiciário é um direito público subjetivo, certo ou errado? Correto. Você não está obrigado a entrar na justiça. Mas o seu direito foi lesado. Tudo bem, mas não quero me incomodar com isso. Não quero provocar o Poder Judiciário. Não é um direito que você tem? Você não está obrigado. Ok? Então, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Tá? Então, cuidado com isso aí. Sempre foi questão de prova. Tem um outro nome para esse princípio aqui também, tá? Mas ele não é muito comum no concurso da PM, do DEAP, que é o seguinte, princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Por que é inafastabilidade do Poder Judiciário? Uma vez que o Poder Judiciário foi provocado, ele tem que te dar uma resposta, entendeu? Porque ele está ali para te dar uma resposta, ele está ali para exercer a jurisdição. Qual que é a função típica do Poder Judiciário? Julgar. Mas julgar no sentido de exercer a jurisdição. Aplicar a lei ao caso concreto, para resolver o conflito que foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário. Então eu tenho o princípio constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário, ou inafastabilidade do exercício da jurisdição. Esses são os nomes mais rebuscados. Tá? Nos concursos públicos em geral, princípio constitucional de acesso à justiça. E tem um outro detalhe, se hoje eu tenho o princípio constitucional de acesso à justiça, a gente tem que entender que acesso à justiça hoje não é simplesmente provocar, não. É provocar e receber a resposta. Porque todo mundo tem direito a uma razoável duração do processo. Tem o artigo 5º, inciso 78. Se vocês forem no artigo 5º, inciso 78, que é o último inciso do artigo 5º, vocês vão perceber que a Constituição garante a razoável duração do processo, seja no processo judicial, seja no processo administrativo. Tá? Então, hoje o princípio constitucional de acesso à justiça não é só o direito de provocar. É o direito de provocar, mas também de receber uma resposta do Poder Judiciário em um tempo razoável, tendo em vista o princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso 78, obviamente mais à frente iremos estudá-los, tá? Vamos fazer o nosso intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente volta, né? Continuando com o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, tá bom?